Oi, gente, eu sou a Melina e esse é o Mídia Social Pra Quê? Bora falar sobre gestão de crise nas mídias sociais? A gente está vivendo a era do cancelamento e tá faltando lugar no caderninho preto para anotar os lugares e marcas que a gente não quer mais prestigiar por causa de um posicionamento nas mídias sociais ou porque uma crise digital foi mal gerenciada e acabou piorando a situação. Eu tenho experiência nesse assunto e hoje vou falar para você sobre o que a gente pode e o que a gente não deve fazer nunca numa gestão de crise nas mídias sociais. Primeiro, uma curiosidade. Eu tinha uma coluna sobre gerenciamento de crise chamada VDM, de Vai Dar Merda. Esse nome é derivado de uma história que eu adoro, de um texto do Chico Buarque em que ele aconselhava o Lula a ter o chamado ministro do VDM. A cada vez que alguma decisão fosse ser tomada, alguma posição polêmica no governo, esse ministro seria chamado e se perguntaria para ele: vai dar merda? Isso muito antes da internet tomar a proporção que tomou. Já imaginou se a moda pega hoje? Mas vamos ao que interessa. Existem basicamente dois tipos de crise. A primeira é aquela que a gente não consegue evitar porque algo aconteceu fora do nosso controle. E a segunda é aquela que a gente mesmo causa porque a gente avaliou mal uma situação ou treinou mal a nossa equipe. Essa, a do VDM, é totalmente evitável. E normalmente em gestão de crise a gente precisa lidar com um dos dois tipos em algum momento. Escolheu colocar uma expressão preconceituosa no post? Crise totalmente evitável. Um cliente fez uma avaliação negativa a respeito do seu produto ou serviço no Reclame Aqui, com informações que você considera injustas e até mesmo mentirosas, não tem como controlar. Mas depois que a crise está instalada, a gente tem basicamente alguns caminhos: remediar a crise, piorar a situação ou enxergar nela uma oportunidade. Essa escolha de como decidimos nos posicionar faz toda a diferença no resultado que a gente vai ter, não só no gerenciamento dessa crise, mas muitas vezes no futuro do nosso negócio. Primeiro, precisamos tentar evitar que a crise tome uma proporção maior do que já tomou ou que precisaria tomar. Para isso, é preciso agir rápido. E a minha recomendação vai ser de se posicionar sempre. Se estiver na minha alçada de decisão, a pessoa envolvida na crise ou a marca vai falar. Falar pouco, de maneira objetiva, direta, sem enrolar. E principalmente, terminar esse posicionamento dizendo o que vai fazer de prático para mudar aquela situação ou que aquela crise não se repita. Agora, se a crise foi causada por uma mentira ou por fake news que foram espalhadas a respeito do meu cliente, o caminho é pontuar a verdade de uma forma bem assertiva. Falar de forma clara, direta, com todos os fatos possíveis e não dar mais corda. O silêncio costuma cobrar um preço alto nas mídias sociais. Fazer de conta que o problema não existe pode soar arrogância, como quem diz que está acima de qualquer crise na internet, ou mesmo que a gente esteja assumindo uma posição de culpado sem direito à defesa. E pelo amor de Deus, nada de pegar aquelas notas de esclarecimento técnicas, enroladas, chatíssimas, cheias de termo técnico, longas e simplesmente publicar nas mídias sociais, porque isso vai ter zero efeito. As pessoas não vão parar para ler, elas não vão prestar atenção. Você precisa entender que falar nas mídias sociais precisa ser na língua da mídia social. Pegar aquele seu texto que veio do advogado ou da assessoria de imprensa e publicar no Twitter é a mesma coisa que falar outro idioma. Você não vai ser compreendido. E aí aquele objetivo de esclarecer o seu lado ou dizer aquilo que você precisa dizer não vai ser cumprido. Sempre que possível, dê um rosto a esse posicionamento e, de preferência, o rosto da pessoa com a posição mais alta naquela empresa. É o dono quem tem que dizer que determinado comportamento ou atitude não vai ser mais tolerado ou não vai se repetir. É ele quem vai ter essa confiança de olhar no olho de quem possa estar se sentindo ofendido por aquela crise que a sua marca está envolvida e poder dizer de forma clara aquilo que vai acontecer daqui para frente. Mas não demore 1000 anos para colocar isso no ar, porque pode ser tarde.
Jamais, em tempo algum, terceirize a culpa para um funcionário. Nada de dizer que a culpa foi do estagiário e que ele vai ser mandado embora, porque sempre tem alguém responsável por ele, nos bons e nos maus momentos. Outra regra de ouro é: nunca tente desqualificar a fonte daquela reclamação ou daquela denúncia. A gente vê tanto caso de empresas que faliram porque simplesmente não souberam gerenciar a crise e tentaram fazer justamente essa furada da inversão da culpa. Mesmo que o cliente esteja problemático, mesmo que o tempo não esteja ajudando, mesmo que aquela pessoa só queira aparecer ou tenha outros interesses, não adianta tentar desqualificar a fonte. Traga a questão do seu campo e apresente as soluções. Eu também costumo recomendar em todos os meus workshops de gerenciamento de crise que a resposta sempre seja realizada por alguém que não esteja envolvido emocionalmente naquela crise. É claro que o dono de um bar vai se sentir ofendido por uma denúncia que ele considera injusta ou mentirosa. Mesmo eu, que tenho experiência e que estudo muito sobre o assunto, não seria a melhor pessoa para fazer a estratégia de gestão de crise caso ela envolvesse o meu nome. É impossível, a gente é humano, a gente vai se envolver. E é nesse ponto que normalmente as crises são mal gerenciadas, porque o sangue ferve mesmo. E aí uma resposta mal pensada, feita no impulso, com sangue no olho, pode botar tudo a perder. Eu sei que nem todo negócio tem orçamento para contratar um profissional especializado em gestão de crise quando ela aparece. Mas basta mostrar para aquela sua amiga sensata, para um professor, alguém mais velho com quem a gente costume se aconselhar. Em situações normais de temperatura e pressão, isso costuma ser suficiente para tirar alguns exageros que a gente possa ter colocado na resposta porque estava com raiva. Gestão de crise se faz com o cérebro, não com o estômago e nem com o coração. E em caso de desespero, não apague. Normalmente já tem muito print circulando e é tarde para fazer isso. São muito raros os casos em que eu recomendo a pessoa apagar um post no meio de uma crise. Agora, depois da crise instalada e da resposta dada, é hora de pensar para frente no restabelecimento da sua imagem. Normalmente o depois é até mais importante do que o durante. Mostre as mudanças que implementou, as atitudes que tomou para que aquilo não se repita, os seus pontos positivos e as suas verdades que te trouxeram até aquele ponto. Normalmente as marcas que estão envolvidas em crise são marcas que têm anos de mercado, que têm um público fiel e que têm uma história muito mais importante do que aquele ponto específico da crise. É nela que a gente precisa focar depois. Foque nos seus pontos positivos, mostre iniciativas bacanas e tente novamente puxar a conversa. Alguns comentários negativos vão continuar aparecendo, mas é só ter paciência e conduzir com calma. A boa notícia, depois da tempestade toda, é que vem o arco-íris. Toda crise digital tem uma curva e ela vai começar a descer em algum momento, a menos que você tome alguma atitude impulsiva ou haja de uma forma que piore a situação, mas ela vai cair. Até porque outras crises vão surgindo e outros cancelamentos vão acontecer. Com esclarecimento, pedido de desculpas e atitudes afirmativas depois, ela passa. Mas a gente pode aprender com as crises. Aprender a rever os nossos processos, aprender a treinar melhor os nossos funcionários, aprender a deixar mais clara a nossa comunicação, aprender a pedir desculpas e que não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, é uma atitude muito nobre, desde que ela venha acompanhada de mudança. Pedido de desculpas, só por pedido de desculpas, as pessoas não compram mais. Elas não se enganam, elas não toleram. A gente precisa ter esse combo e com tudo isso a crise passa e a gente pode sair melhor dela. Vai passar, eu prometo, mas pode passar com menos sofrimento e menos impacto para sua marca. Basta você gerenciar a crise com estratégia, calma, paciência e inteligência. Tomara que esse conteúdo tenha sido útil para você e eu te espero toda semana aqui no Mídia Social Pra Quê?